Bem-vindos ao nosso terceiro encontro, em que estamos a refletir sobre os dogmas marianos à luz da fé, como se chamam estes nossos encontros. Hoje vamos refletir sobre a maternidade divina, ou seja, o que é que significa dizermos que a Virgem Santa é Mãe de Deus, ou, num termo que não é difícil de dizer, embora seja grego, o que é que significa quando dizemos que ela é Theotokos, Mãe de Deus, geradora de Deus. Iniciamos, como sempre fazemos, saudando aquela que é a Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como digo, no século IV, o termo Theotokos, que significa Mãe de Deus ou geradora de Deus, era já frequente tanto no Ocidente como no Oriente. A verdade de fé que ensina que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus foi solenemente proclamada pelo Concílio de Éfeso em 431. O concílio respondia à heresia de Nestório. E o que é que defendia Nestório? Que em Cristo tinha sido unida uma pessoa humana à pessoa divina do Filho de Deus. Perante esta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecuménico, portanto o Concílio de Éfeso, confessaram que o Verbo, unindo na sua pessoa uma carne animada por uma alma racional, se fez homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde que foi concebida. Por isso, o mesmo concílio proclamou, atenção, e a data é importante, em 431, que Maria se tornou com toda a verdade Mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Como diz o concílio, Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Uns anos mais tarde, em 451, o Concílio de Calcedónia declarava solenemente: Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nasceu de Maria Virgem e Mãe de Deus, na sua humanidade, para nós e para a nossa salvação. Na primeira comunidade cristã, foi crescendo sempre cada vez mais a consciência de que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, Maria é a Theotokos, a Mãe de Deus. Jesus é Deus e, desde o princípio, a sua mãe é a Mãe de Deus. Se nós analisarmos bem Mateus 1, 22, 23, que é o cumprimento da profecia de Isaías, o texto diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, nós não podemos ter Deus conosco, nem podemos ter o Deus conosco, a não ser porque Ele encarnou. E se Ele encarnou, portanto, a sua mãe é a mãe do Deus conosco, é a Mãe de Deus. Mas outra citação bíblica nos ajuda a esclarecer bem este tema, que é Gálatas 4:4, apenas um versículo, que diz: Quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus faz-se homem e faz-se homem através de uma mulher, Maria. Ela é o caminho escolhido por Deus, porque Deus quis entrar no tempo através dela. Ou seja, Deus entrou no tempo através da mulher, através de Maria, através da mãe. Quando dizemos que a Virgem é a Santa Mãe de Deus, afirmamos que Cristo, que é Deus, se uniu para sempre à nossa humanidade. Quando dizemos Mãe de Deus, testemunhamos a aliança eterna do Senhor conosco. A divina maternidade refere-se naturalmente apenas à geração humana do Filho de Deus e não à sua geração divina. O Filho de Deus foi desde sempre gerado do Pai e é consubstancial ao Pai, é assim que dizemos no credo. Nesta geração eterna, Maria não teve nenhum papel, naturalmente. Mas quando o Filho Eterno assumiu a natureza humana, então foi concebido em Maria e dado à luz por Maria. Portanto, quando dizemos Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, dizemos que aquele que é consubstancial ao Pai nasceu de uma mulher e, portanto, esta mulher é mãe do Filho consubstancial. Esta mulher é verdadeiramente Mãe de Deus. Agora sublinho um parágrafo muito interessante que proponho que depois possam ler com mais calma, que é o número 61 da Lumen Gentium, portanto, do Concílio Vaticano II. E diz o número 61. A Virgem Santíssima, predestinada para Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da divina providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor. O que eu quero sublinhar nesta citação é que o Concílio afirma que a Virgem Santíssima foi predestinada para a Mãe de Deus. Naturalmente que ela não teve qualquer intervenção na geração divina de Jesus, mas foi predestinada por disposição da divina providência para a Mãe de Deus. Portanto, faz parte do divino desígnio de Deus, da sua divina providência, da sua total decisão que esta mulher fosse Mãe de Deus. Dizer que Maria foi predestinada para a Mãe de Deus desde toda a eternidade exprime bem a missão de Maria na história da salvação. Todos os outros títulos atribuídos à Virgem encontram o seu fundamento na sua vocação para ser a Mãe do Redentor. Vejamos, ela, Maria, é a criatura humana eleita por Deus para realizar o seu plano de salvação, centrado no grande mistério da encarnação do Verbo Divino. Do título Mãe de Deus derivam depois todos os outros títulos com que a Igreja honra a Virgem Santa. Mas este título, esta verdade de fé, dizer que ela é Mãe de Deus, é o título fundamental. Vejamos. Quando dizemos que a Virgem é imaculada na sua conceição, isto é, o facto de ela ser imune do pecado desde a sua conceição, dizemos que Maria foi preservada de toda e qualquer mancha de pecado porque devia ser a Mãe do Redentor. O mesmo é válido para a Assunção. Aquela que tinha gerado o Salvador não podia estar sujeita à corrupção que vinha do pecado original. Portanto, por causa da sua maternidade divina,
o seu corpo foi elevado ao céu. A virgindade perpétua de Maria testemunha que o Pai de Jesus é o Pai Celeste e que na geração temporal do Filho se reflete a geração eterna. O Pai que tinha gerado o Filho na eternidade, gera-o no tempo como homem de uma mulher virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Portanto, como disse antes, é do título de Mãe de Deus que derivam todos os outros títulos com que a Igreja, através dos tempos, honra a Virgem Santa. Todavia, esta maravilhosa grandeza que Deus quis dar a Maria, não a torna distante, não a coloca num patamar inacessível. Vejamos que nós, quando rezamos a Ave Maria e a Santa Maria, estamos continuamente a dirigir a nossa oração à Santa Mãe de Deus. Portanto, obviamente que se estamos a referir-nos, a dirigir-nos a ela como Santa Mãe de Deus, isto quer significar que ela não está distante, que ela não está num patamar inacessível onde nós não podemos chegar. Quando rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, ajuda-nos sempre. Por ser Mãe de Deus, ela está muito próxima de nós. Aliás, por ser Mãe de Deus, pode estar sempre junto de cada um de nós. A Mãe que gerou o Senhor, que é Deus, gera-nos para o Senhor. A Mãe que gerou Jesus, gera-nos para Jesus. Dizer e rezar Santa Maria, Mãe de Deus, lembra-nos isto. Deus está perto da humanidade, como uma criança está perto da mãe que a traz no seu ventre. Recorrer à Santa Mãe de Deus lembra-nos que temos uma mãe que nos acompanha com a sua proteção. Lembra-nos que temos uma mãe que, por estar junto de Deus e porque é sua mãe, nos acompanha todos os dias até na hora da nossa morte, como nós rezamos. Por isso, quando rezamos a Santa Maria, sentimos mais vivamente a sua presença materna. Sentimos que ela está próxima. Sentimos que ela nos ampara. Sentimos que ela nos protege. E com ela podemos contemplar com um renovado olhar o rosto do seu Filho Jesus, Deus verdadeiro. Portanto, não devemos ter receio. Há quem ainda hoje critique de forma muito violenta até este exagero que os católicos continuam a defender de que aquela criatura que é a Virgem Maria, que é uma criatura, filha de Adão, como diz o Concílio, como estava a dizer, este exagero católico de dizer que a Virgem é Mãe de Deus. É provavelmente a oração que nós mais rezamos. É provavelmente a oração mais simples, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, mas é uma oração muito profunda e é um ato de fé. É um ato de fé na Mãe e no Filho. Porque quando dizemos que a Virgem Santa é Mãe de Deus, fazemos também a nossa profissão de fé no seu Filho Jesus, que é Deus. Por isso, proclamando Maria Mãe de Deus, a Igreja quer afirmar
que ela é a mãe do Verbo encarnado, que é Deus. Obviamente, e para quem diz que isto é um exagero católico, a maternidade de Maria não abrange toda a Trindade, mas unicamente a segunda pessoa, o Filho, que encarnado assumiu da mãe a natureza humana. Vamos repetir, ela, a Virgem, por ser mãe de Deus, não é mãe de toda a Trindade. É mãe de uma pessoa da Trindade, da segunda pessoa, o Filho Eterno. Maria, portanto, tendo gerado segundo a natureza a pessoa de Jesus, que é uma pessoa divina, é mãe de Deus. Por isso, o nascimento de Jesus e a maternidade divina de Maria são dois aspectos do mesmo mistério da encarnação do Verbo Divino. Proclamar Maria Mãe de Deus é professar com uma única afirmação a fé acerca do Filho e acerca da Mãe. Já foi assim no Concílio de Éfeso, como começamos o nosso encontro de hoje. O Concílio de Éfeso, quando declarou solenemente que Maria era Mãe de Deus, quando declarou de forma infalível a divina maternidade de Maria, quis evidenciar a fé na divindade de Cristo. Apesar das objeções, apesar dos ataques que ainda hoje existem, os cristãos de todos os tempos, e também nós, interpretando corretamente o título Theotokos, o título Mãe de Deus, expressam a sua fé na divindade de Cristo e demonstram o seu amor pela Virgem, sua Mãe. De facto, o Verbo de Deus, encarnando em Maria, assumiu a humildade da condição humana para elevar o homem à filiação divina. Antes da conclusão, quero partilhar convosco um aspecto muito interessante que o Papa Francisco refere em todas as suas homilias do dia 1 de janeiro, que é o dia em que celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. Quero partilhar convosco a do dia 1 de janeiro de 2025, portanto deste ano. E diz o Papa Francisco: a história conta que em Éfeso, quando os bispos estavam a entrar na igreja, o povo fiel, com bastões nas mãos, gritava: Mãe de Deus! Os bastões, certamente, eram o aviso do que aconteceria se não declarassem o dogma da Mãe de Deus. Hoje, nós não temos bastões, mas temos coração e voz de filhos. Por isso, todos juntos, com força e por 3 vezes, aclamemos a Santa Mãe de Deus, todos juntos. Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus. Assim terminou o Papa a sua homilia do dia 1 de janeiro de 2025, que faço votos a todos que a possam ler, que é um texto excepcional, um texto de uma beleza muito grande e um texto de uma profundidade que nos ajuda a todos. E neste tom mais bem-humorado, como é costume no Santo Padre, nós vemos como o povo intuiu desde o princípio que a Mãe de Jesus era Mãe de Deus e que os bastões, portanto, estavam preparados para agir de outra maneira, como diz o Papa, significavam também a fé que o povo desde sempre teve no seu coração acerca da maternidade da Virgem. Por isso, repetindo, e acho que se deve sublinhar este aspecto, nós não estamos a falar de um capricho da Igreja ou de uma coisa que não tem qualquer fundamento para os dias de hoje. Estamos a falar, estamos
a dizer que acreditamos no desígnio divino e, especialmente, acreditamos naquele que é o Filho da Virgem. E o Filho da Virgem é Deus verdadeiro. Portanto, nestes minutos que agora nos faltam para terminar, nós podemos resumir aquilo que é uma doutrina antiga, uma doutrina profunda, uma doutrina atual. Uma doutrina antiga, porque a Igreja a definiu em 431. E o que é que a Igreja definiu? A Mãe de Deus, a Virgem Santa, deu à luz aquele que é verdadeiramente Deus. E por causa dele, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela é verdadeiramente Mãe de Deus. Esta doutrina de fé tem como seu fundamento, como todas as doutrinas de fé, quando dizemos que uma doutrina é revelada, dizemos obrigatoriamente que ela tem o seu fundamento na Sagrada Escritura. Obviamente que na Sagrada Escritura não está escrito a Virgem Santa Maria é Theotokos, mas está escondido em semente aquilo que é o dogma que a Igreja depois vai proclamar. E está escondido naquela frase de Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Portanto, se o Filho de Deus nasce de uma mulher, não deixa de ser Deus. O Filho de Deus nasce de uma mulher como homem verdadeiro, não deixando de ser Deus verdadeiro. Portanto, se ele continua a ser Deus verdadeiro, a sua mãe é a testemunha fiel de que ele não deixou de o ser. E, portanto, ela é verdadeiramente Mãe de Deus. Assim foi predestinada por Deus, por vontade de Deus, por decisão divina, porque Deus assim quis. E deste seu título derivam todos os outros títulos. Terminamos percebendo que quando rezamos à Mãe, nos estamos a aproximar sempre do Filho. Quando nos dirigimos à gloriosa Mãe do Senhor e lhe rezamos e lhe dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, nós afirmamos que ela, acreditamos que ela tem poder de interceder por nós junto de Deus. Tem poder de interceder por nós junto do seu Filho, que é Deus. Tem poder de nos levar a Ele, como tem poder de nos dar Jesus. Quando nós rezamos a Salve Rainha, dizemos exatamente isto. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito, fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Quem é o fruto do ventre de Maria? Quem é o bendito fruto? É Cristo. Cristo, gerado desde toda a eternidade, Cristo que entrou no tempo através da mulher, através da sua mãe, através de Maria, que também é nossa mãe. Faço a todos um desafio de rezarmos a Santa Maria muito calmamente, de rezarmos a Santa Maria várias vezes. Como dizia o Papa naquela homilia que aqui foi referida, repetirmos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus. Quando dizemos isto,
acreditamos no Filho, acreditamos na Mãe.